Maravilhosa de quem, Naná? Sim, da delegada, doutora Tatiana Guzella, nossa vereadora mais votada de Curitiba. Olá, galera. Boa tarde a todos, pessoal da TV Paraná, pessoal aqui da Tias do Zap. É uma honra estar aqui, agradeço o convite e estamos aqui para falar. Podem pedir o que quiser, tá bom? Isso, as perguntas aqui foram baseadas em alguns questionamentos mesmo comum das pessoas. Então, eu trago para cá, para o podcast, algumas perguntas que as pessoas fazem. E, Naná, vamos falar sobre política também? Com certeza! Aí sim, gente. Ou vamos falar sobre matéria policial? Também. Bom, que a gente não, ser, como é que a gente vai deixar de falar sobre segurança pública, Exato. sobre a questão de ocorrências policiais, com alguém que é tão ligada a esse setor, né? É que hoje nós temos problema na fala, né? Sem Quem fala e se expressa, nós temos muita perseguição hoje, em especial a nível federal, né? Vamos entrar nesse assunto. Do que eu tô falando, armamentista, né? E não só isso, né? Nós vamos falar sobre política e se você quiser também falar sobre questões mais espinhosas, também não tem problema nenhum. Vamos entrar com certeza, doutora. A senhora pode ficar certa, até tem uma pergunta aí dessa semana que fiquei sabendo, sou seguidor das suas redes sociais, né? Obrigado, e Cláudio. Aí, dentro de um vídeo teu lá, depois tem uma pergunta aí dessa semana que você e o delegado Xerifão aí estão entrando com umas ações aí bem pontuais aí, com pessoas bem importantes aí do nosso... Da Esbanja e do nosso esbanjo, né? Porque são dois esbanjadores. É um casal esbanjador, né? Mas vamos chegar lá. É interessante a fala nesse sentido, né? Eles que se dizem do povo. Mas, enfim, vai chegar a hora da pergunta. Vai chegar. Doutora, você tem um currículo muito, muito impressionante. É mesmo, Naná? Veja, você começou na polícia. O que veio primeiro? A advocacia ou a polícia? Primeiro veio, eu fui... Bom, eu trabalho desde os 13 anos, né? Então, eu comecei numa loja vendendo roupa. Uma loja pequena, vendendo roupa. Eu não fui registrada, porque na época menor não era registrado. Sem dúvida. Né? E depois Mas podia trabalhar, né, doutora? Eu podia trabalhar. Hoje, a partir dos 14, só como menor aprendiz, cheio de limitações, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Não que tivesse a necessidade. Meus pais não me obrigavam, nem me pediam. Muito pelo contrário, queriam que eu estudasse mais. Mas eu trabalhava meio período, porque eu estudava de manhã. E aos 15 anos eu abri meu próprio negócio, meu pequeno negócio, né? E depois fui trabalhar de office girl numa indústria, onde eu fiquei 20 anos. Cheguei a ser diretora financeira dessa empresa, que tinha aí em torno de 300 empregados, do ramo plástico. E saí. Nesse ínterim de 20 anos, fiz faculdade, fiz especializações, fiz mestrado, abri um escritório de advocacia em paralelo à minha atividade principal como empresária. Fui empresária também e advoguei 10 anos, isso no interior do estado de Santa Catarina, numa cidade chamada Caçador. Né? Eu sou mãe também, fui casada com meu ex-marido por 10 anos. Me separei quando meu filho mais velho, que hoje tem 30 anos, ele tinha 9 anos na época que eu me separei. E depois conheci o Tito, logo em seguida nós começamos a namorar e hoje estamos juntos, já vai fazer 22 anos. E eu tenho um filho de 12 com ele, o Marco Antônio, que vocês conhecem, né? Meu pequeno em casa. Que já está grande, né? Quase da minha altura. Também não precisa muito para ser da minha altura, né? Então... Mas ele é grande, ele vai... porque o pai não é pequeno também. Não é, né? O Tito tem 1,90. Ele realmente, ele está na média, né? Não é mais alto, é a média dos colegas. E aí, então, depois de 10 anos de advocacia, eu também dava aula, dei aula há muitos anos, né? Na universidade lá da minha cidade, que era toda a região de Santa Catarina, a UNC, que depois se transformou em Uniarp. Eu também dei aula na Uniarp, né? Dava aula de direito penal, processo penal e direito penitenciário.
E em processo penal eu dava recursos. Então, que recursos criminais é a última matéria do processo penal, porque ele é mais difícil, mais chatinho, né? Cada recurso tem regras muito próprias, todas têm que ser decoradas, né? Enfim, então eu lembro que eu dava aula dessa última etapa, então tinha gente que tentava fugir, mas não adiantava. Chegava para se formar, tinha que me encarar e nós ia pro embate, né? Ou vai ou não passa. Ou vai estudar, ou vai aprender. Eu chegava a fazer prova oral, só para você ter noção. Para aqueles que reprovavam, eu dizia, não, então vamos fazer uma prova oral aqui para ver se você estudou mesmo, né? Porque aí você mede mesmo o conhecimento com a prova oral, né? Então, assim, métodos um pouquinho diferentes, né? Mas que era possível, né? Não tinha nada de ilegal. E daí, sim, eu fiz o concurso para delegado de polícia, por amor, né? Ao meu marido. Vocês conhecem a minha história? O seu currículo... Não conhecem, né, meu querido? Eu era advogada, dava aula e também tinha, né? Trabalhava na empresa. Então, minha vida já estava muito confortável, numa bolha. Meu filho mais velho, nessa época, já era adolescente. Ele já estava vindo para Curitiba, porque eu sempre fui muito ligada aqui em Curitiba. Fiz o mestrado aqui, especializações aqui. Tínhamos vínculo com o escritório aqui de advocacia também, com causas curitibanas, né, com clientes curitibanos. E nós tínhamos um vínculo muito grande com a cidade. Tínhamos já alguns investimentos aqui, tínhamos apartamento aqui. Então, nós vínhamos cada 15 dias para cá. Por todas essas razões e também porque nós éramos muito apaixonados por Curitiba. Mas a nossa vida estava em Caçador, Santa Catarina. E para você mudar, você não pode simplesmente fechar a porta e se mudar. Então, eu sempre dizia, Tito, eu só vou embora um dia para Curitiba. Quando eu for me aposentar, eu vou me aposentar e vou embora para Curitiba. E no interior, quando você está longe da praia, as pessoas dizem, eu vou me aposentar e vou embora para o litoral. E eu dizia, eu vou me aposentar e vou embora para Curitiba. E ele também. Então, ele fez faculdade aqui, né? Fez na Federal. Ele tinha um vínculo ainda maior com Curitiba do que eu. E acontece que um dia ele chegou em casa, nós já éramos casados, o Marco Antônio não existia, e ele disse, ele tinha vendido a parte dele na empresa, que ele era sócio de uma outra empresa, concorrente à minha empresa. Vê que coisa, né? Sem dúvida. E nós éramos sócios na advocacia, ambos dávamos aula na universidade, tudo que a gente fez foi sempre juntos. Mestrado, todos os estudos, dávamos aula, escrevemos livros, sempre juntos. Até estou estranhando aqui a cadeira vazia, sempre está junto você. Nós sempre procuramos estar juntos, nos esforçamos para estar juntos, né? Procuramos destinar as nossas vidas com planejamento para estarmos juntos. Nós gostamos da companhia um do outro. E aí ele disse para mim, chegou um dia e disse, Tati, agora eu vendi a minha parte na empresa, né? Não sou mais empresário, eu dou aula, nós temos o escritório da advocacia, mas eu tenho um sonho não realizado na minha vida. E eu disse, que sonho? Pensei, algo que dá para fazer, né? Algo palpável, jovens, vamos ver. Fácil. E ele disse, eu tenho um sonho de ser delegado de polícia. Eu falei, não acredito, você me enganou. Que história é essa? Porque ser delegado não funciona assim tão fácil. Porque primeiro que ele exige uma imensa dedicação para você passar no concurso. Sim. Né? Segundo, ele exige que você saia da cidade. Né? Que você faça não só um ano de concurso, como você também se sujeita, esteja à disposição do poder público do Estado para qual você passar. Então você está à disposição, você pode mudar de cidade. Eu mesmo cobri por anos 8 municípios diferentes no interior, né? Sim, ele ficou em outro estado, eu fiquei no interior do Paraná. Então é uma vida de abdicação. E quando você pensa que um só ser delegado, o outro vai então como? Abre mão de tudo e vai para como... Vai como mais um no vai todo. Como mais um. No não todo, era né? isso que eu queria para mim. E não queria que ele fosse, se caso eu passasse para delegada, ele fosse. Então era um plano que tinha que ser os dois juntos. Então, meu Deus. Meu Deus. Pense a dificuldade para mim. Eu já tinha construído a minha casa, já estava onde eu queria estar, já estava, né? Já tínhamos sempre programado 2 viagens internacionais por ano, já estávamos programando ter um marco, tudo muito programado, tudo muito certo, e de repente vem algo que desconstrói tudo isso. Tirando você da zona de conforto. Completamente. Mas ele disse, eu só vou se você topar.
Mas como é que você vai dizer não para uma pessoa que você ama e diz, eu tenho um sonho que eu posso realizar ainda em vida? Não tem. Né? E é palpável. Não, né? é difícil, né? Mas difícil, era uma coisa mas possível. Nós éramos advogados, Sim. precisava de direito, já tínhamos um estudo mais aprofundado, né? Do mestrado vínhamos de estudos assim de final de semana bastante verticais em várias matérias que caem no concurso, né? Penal, processo penal, administrativo, constitucional, são matérias principais no concurso para delegado. Então nós tínhamos familiaridade com essas matérias que nós dávamos aula. E aí eu disse, bom, vamos ver o edital. Olhamos o edital e disse, meu Deus, todas as matérias que eu gosto caem aqui. Mas eu nunca me vi como delegada, nunca, nem como policial, nada. Tanto assim é que na escola de polícia as pessoas diziam assim, os professores de defesa pessoal, que nós temos muitas aulas, né, de defesa pessoal, não só armada, como também defesa pessoal física, e diziam assim, eu aposto que vocês todos, quando criança, fizeram uma arte marcial. E tu? E eu fiz balé. E daí chegou, tomara que não me peçam, tomara que não me peçam, não deu outra, me pediram. Eu falei, ai, prof do céu, não vou te contar que você vai rir. E aí contei. E foi uma gargalhada só. Né? Então eu tive que aprender muito. Estava bem próximo, né? O balé, assim, da corrida, né? Nossa. Porque você também tem que aprender, ter um mínimo fisicamente, você tem que dar para atuação policial, né? E a prova, uma das provas é a prova física, né? Que você tem que vencer algumas etapas que estão ali, né? Nossa. Corrida, salto em altura, salto em distância, bastante abdominal, outras provas de resistência, escalada, escalada em rede, fora a escola de polícia em si, que tem muita parte física, né? Então tem essas exigências. Mas enfim, e aí eu disse, vamos ler o edital. Aí eu li o edital, eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos ver, vamos achar um concurso para ver como para depois a gente traçar um plano de estudo, né? No final de semana, porque a gente também trabalhava, tinha o escritório, dávamos aula à noite, era corrido pra gente. Pois bem, nossos alunos nessa época estavam fazendo um concurso para delegado e iam ver como era, porque eles não tinham terminado o curso de Direito, lá para Minas, lá para BH. Aí eu falei assim, olha, eu quero conhecer BH, mas como BH não tem praia, não é uma coisa que quem já mora num local que não tem praia, você acaba indo. Falei, então tá, eu vou fazer o concurso, nós vamos lá para brincar, para ver como eu, o Tito e alguns alunos, mas eu vou fazer turismo até um dia antes. Eu não vou estudar. Eu vou lá para fazer turismo, conhecer o Savassi, que eu queria conhecer, conhecer os parques de BH, que são muito famosos, é uma cidade maravilhosa. Pois bem, fiz turismo até um dia antes e nós fizemos a prova no dia seguinte, que era um domingo. E passamos na primeira fase, muito bem. Eu falei, putz, que droga! Eu não contava com isso. Eu não contava com isso, porque era muito cedo ali, né? A gente ainda não tinha maturado o estudo, estávamos no início do estudo, e o estudo é 1 para 2 para 3 anos de estudo, com o nosso tempo livre, que era nos finais de semana. Né? Era um estudo de final de semana. E o Marco não existia, né? Não tinha bebê em casa, então quem tem bebê em casa tem outras prioridades ainda. E aí nós fomos fazer e fomos daí, eu disse, putz, então agora a gente vai ter que estudar para as outras provas, porque são 5, 6 provas. Prova objetiva, que nós passamos, depois tinha a prova dissertativa, que costuma ser mais difícil, as provas orais, 4 provas orais com 4 bancas diferentes, prova física, nós tínhamos que estar preparado fisicamente para a prova física, prova de etapas de conduta, que é a avaliação da tua conduta, do teu histórico, tem BO, não tem BO, tem processo, não tem processo, arruma confusão, não arruma confusão, que é a prova de condutas, né, que aí não precisa estudar, e mais a prova de títulos, tá? Eram 6 etapas diferentes. Ainda. 1 ano e pouco de concurso. E a gente foi fazendo, foi estudando final de semana, a Copa do Mundo, a gente estudando, Jogo do Brasil lá na semifinal, a gente estudando, sabíamos quando o Brasil perdia ou não pelos foguetes, mas era um símbolo. Nós estávamos mandando um recado para o universo. Nós queríamos que exemplo para a juventude de hoje. Exato, isso é. Falo isso sempre para o meu filho. Você tem que mandar um recado para o universo. Eu digo um recado para Jesus. Porque eu sou também. Uma pessoa cristã, sempre fui cristã e sou uma pessoa evangélica. Então eu mando um recado para Jesus. Jesus, eu vou ter o merecimento. Eu estou abrindo mão de algo para ter esse merecimento. Me ajuda. Faz a tua parte, Jesus, que eu vou fazer a minha parte. Isso. Porque tem gente que só pede e esquece de fazer a sua parte. E aí, então, foi que nós passamos e o Tito olhou para mim. Era só para ver como era.
passamos. Eu lembro que a gente ficou na primeira turma entre os 20 colocados. Então a gente ficou muito bem. E ele olhou para mim e disse: me dá de presente 1 ano da sua vida. Eu falei: meu Deus, Tito, eu vou pedir demissão da empresa onde eu trabalho, vou fechar o escritório da advocacia que nós somos sócios, vou pedir demissão da universidade. Olha quanta coisa isso implica. Né? Como é que eu vou te dar 1 ano da minha vida? Ele olhou para mim: me dê 1 ano de presente da tua vida. Por favor, eu te peço só 1 ano. Que prova de amor. Aí eu falei: meu Deus do céu. E assim eu larguei tudo, completamente tudo, para ganhar menos e ir para Minas como delegada de polícia. E fomos lá. E foi um ano maravilhoso. Foi um ano cheio de experiências. Baixamos nosso padrão de vida. Alugamos um apartamento. Fomos morar no apartamento. Nesse ínterim eu já estava grávida. E nisso que nós fomos, abriu o concurso para delegado no Paraná. Mais 1 ano de concurso. E eu sempre dizia para ele: eu vou te dar 1 ano e depois vou voltar para minha cidade. Porque, tanto é que o plano era esse: deixar, ficar 1 ano e voltar para a nossa cidade, para a nossa vida. Mas isso é muito difícil depois que você conhece outras coisas. Sim. Mas esse era o plano. E aí eu dizia para ele: eu só vou embora da minha cidade se for para morar em Curitiba. Só vou se for para morar em Curitiba. Eu não vou ficar em Minas. E assim foi. Abriu concurso para delegado, que não abria há 8 anos, não abria concurso para delegado no Paraná. Abriu quando eu estava lá em Minas. Eu falei: vamos fazer. E aí a gente não conseguia muito estudar, porque tinha que trabalhar, e tinha algumas ainda outras coisas pendentes, e a gente vinha, foi 1 ano de concurso aqui no Paraná. E eu fiz a prova, nisso o Marco nasceu, próximo da prova. Aí eu vim fazer a primeira prova, trouxe uma tata junto, uma babá junto, amamentando o Marco, bebezinho, meio da prova, assim, tudo muito difícil, né? E daí fiz a primeira prova e foi indo, e nós fomos passando. O Tito é 1º lugar desse concurso, eu fiquei em 4º ou 5º lugar, então aí a gente ainda conseguiu uma ótima colocação dentro da adversidade que nós tínhamos. Mas aí passamos. O Tito teve um problema de um atestado médico, que tinha uma situação ali colocada errada, um atestado, uma coisa bem simples, e tiraram ele do concurso. E ele entrou com uma ação que colocou ele em 1º lugar de novo. Disse: não, isso aqui é uma falha material e está sanada dessa forma, assim, sem lógica nenhuma. E o juiz colocou ele no 1º lugar e disse: você vai escolher, 1º lugar, escolhe onde vai. Só que isso demorou 3 anos. E eu fiquei 3 anos no interior do estado, apanhando muito, cheguei a responder por 8 municípios sozinha de delegado, mais de 10 promotores, mais de 10 juízes, e eu sozinha. E o Tito lá em Betim, Minas Gerais. Então nós nos víamos a cada 15 dias, 18 dias, porque aí de lá ele foi para uma delegacia de plantão para poder vir ver a esposa e o filho bebê, filho pequeno. Imagina. Veja a adversidade que nós passamos por 3 anos isso. 3 anos e pouco. E eu fui para o interior do estado e não tinha nem casa para eu locar assim um pouco melhor, né? As casas melhores eram ocupadas pelos seus proprietários. Então eu fui morar num hotel fazenda em Dorizon. Eu fiquei meses ali morando, né, no hotel fazenda, tinha 5 refeições por dia. O Marco era bebezinho, já tinha 1 ano e pouquinho aí. E aí, porque já tinha 1 ano de concurso, até chamarem escola de polícia. Eu fui fazer a escola de polícia aqui em Curitiba com ele, meio que amamentando ele ainda. Tudo assim, numa grande dificuldade, uma grande adversidade. Minha mãe fechou a imobiliária para vir me ajudar, me dar apoio em União da Vitória. Eu escolhi uma cidade próxima que ela pudesse vir me dar esse apoio. E ainda que eu tive o privilégio de ser uma das primeiras pessoas, foi a 4ª pessoa a escolher a cidade, porque daí fiquei bem colocada no concurso e na escola de polícia, mas que eram 66 delegados, ainda que eu escolhi entre os primeiros 5 lugares, escolhi um lugar próximo direito a Curitiba, né? Então, que era Malé, 3 horas de Curitiba, e o meu marido ficou esses 3 anos longe de mim, longe de nós. E eu falo assim, que tudo, quando um casal,
olha, tem que ter muito, muito amor. Imagino. E muita raiz para você conseguir ficar 3 anos longe, morando em outra cidade, com toda a diversidade. Ele vinha me ver, eu tinha que trabalhar, os plantões não era nada eletrônico, era tudo físico, tudo presencial, não tinha token eletrônico, não tinha nada disso. Então foi muito dificultoso nós como casal, muito difícil para mim como mãe de um filho pequeno, né? É muito difícil para mim como uma mulher entrando numa carreira policial, já como chefe, praticamente sem experiência, com pouquíssima experiência, então eu tive que aprender tudo. Mas o Tito sempre me dizia assim, se você não gostar da atividade policial, você sempre vai ter a advocacia, o magistério, você vai ter preparada para tudo. Você pode abrir um outro negócio, né? Nós tínhamos condições financeiras, pode abrir o negócio, vários tipos de negócio que você deseje, ou você pode estudar para um outro concurso, uma outra procuradoria, né? Muitas possibilidades também. Para quem estuda, sempre tem possibilidade. O conhecimento você nunca perde. E assim foi. E eu disse, não, eu vou experimentar ser policial, e se eu não gostar, eu vou realmente partir para outra. Só que aí teve um probleminha na minha cabeça que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu me apaixonei pela investigação policial. Eu me apaixonei. Eu disse, meu Deus, isso daqui é uma coisa fenomenal. Mas eu falei, realmente... que coisa. O Tito tinha o sonho de ser delegado, mas quem se apaixonou completamente pela investigação fui eu. E eu me apaixonei pela investigação policial. E eu tinha muitas outras possibilidades. E não estou aqui me exibindo, muito pelo contrário, estou abrindo meu coração. Sim, sem dúvida. E ali eu me apaixonei, eu disse, meu Deus, eu sou hoje outra pessoa, essa pessoa que fez concurso lá atrás não é mais eu. Hoje eu sou outra pessoa, eu era muito mais patricinha, coisas que importavam de forma diferente para mim hoje. Hoje tem coisas que na época importavam, hoje não me importam. Não me importa mais há muitos anos. Eu posso dizer que eu perdi a vergonha na cara. Parte dela, né? A vergonha na cara no seguinte sentido, de ter vergonha para as coisas, de achar que a gente é bom. Pô, ninguém é melhor que ninguém. Exatamente. Sabe? A gente vê tantas mazelas na atividade policial e pobrezas, não só a nível físico, a nível financeiro, pobreza espiritual mesmo. Sim. Então a gente tem contatos com outras realidades que eu, fechada na minha bolha, nunca tinha tido contato e nunca teria tido contato. Então eu descobri ali meu propósito de vida, que é melhorar a vida das pessoas, buscar a segurança das pessoas, uma vida melhor, um olhar diferenciado para as vítimas de crime, sabe? Que hoje ficam completamente abandonadas pela estrutura do Estado. Sobre isso na sequência. Então, quando eu ouvi falar, posso chamar você de você? Naná, por favor, faça esse favor para mim. Eu já chamei ela de você, Naná. Tatiana, agora é tarde. Tati, então, quando eu fiquei sabendo da esposa do Tito, uma delegada, eu não tinha conhecido você, não sabia quem era você. E eu pensei, nossa, deve ser uma mulher alta, forte, né? Aí eu vejo você um bibelozinho, coisa mais fofinha, que fofa você, toda feminina. Eu falei, gente, é uma coisa linda. Você é linda, você é pequena, você é delicada, mas você é poderosa, você é uma delegada, você anda armada. Nossa, isso para mim é poder. A gente tem que cuidar para não perder a nossa estrutura natural. A minha estrutura natural, eu sou uma mulher frágil, né? Sou uma mulher pequena, sou uma mulher frágil. E quando você tem noção das tuas limitações, né? São limitações. Se eu entrar num embate físico com alguém sem uma arma de fogo, provavelmente eu vou perder. Por isso que existe a arma que dá uma igualada, né, na vulnerabilidade física, né, da mulher. Tanto é que eu sou super a favor de haver uma facilitação, ou, eu não vou dizer facilitação, uma agilidade no porte de arma de fogo para mulheres que preencham os mesmos requisitos legais, que já é bem severo, mas que seja analisada mais rapidamente os pedidos das mulheres, até para porte, para ela ter em casa,
quando elas são vítimas de violência doméstica, porque só pode ser igualada a força com uma arma de fogo. Né? Para mulher, infelizmente gente. Eu sou uma mulher, é uma mulher que está aqui falando, né? E é uma mulher que já tem porte de arma, que não precisaria estar preocupada com uma naná, que tenha mesmo tipo físico, que é delicada, né? E mesmo as pessoas que são grandes lutadores perante uma outra arma de fogo não deve reagir, né? Não é recomendado a reação. Existe um ditado que depois das artes, que inventaram a pólvora, as artes marciais ficaram com um pouco de dificuldade, né? Porque em certa distância, como mesmo você sabendo se defender fisicamente, menos de 6,5 metros você não se defende mais. Essa estatística é conhecida. Uma faca, uma pessoa vem na tua direção, se chegou muito perto, acabou a tua defesa. Sem dúvida não saca a arma mais. Amanhã é o Dia da Mulher, né? Verdade. Foi muito bom que você esteja aqui, que você representa aí as mulheres aí nós representamos, né, Naná? Você com toda a tua força, você, né, como vereadora, o poder que você emana também, como influenciadora, como exemplo de vida, né? Sabendo, inclusive, a língua dos sinais, que eu invejo muito você por isso. Aquele dia você e tua filha me ensinaram algumas coisas. Eu já esqueci metade, mas é uma coisa que eu tenho o sonho de voltar a aprender isso. Então vai ter curso. Então, na Semana da Mulher, nós estamos falando aí sobre a mulher estar armada. Então, você acha que ainda tem o índice de violência contra a mulher ainda é preocupante, ou você acha que no decorrer do tempo isso diminuiu? Melhorou, né? Naná e Cláudio, é uma excelente pergunta. Porque primeiro que é a área de segurança pública, que é a minha área, né? E segundo, que é uma área que me interessa muito e é uma das minhas causas primeiras, que é a defesa dos vulneráveis, não só da mulher. Sim, eu estava olhando né? nos teus projetos as crianças, e coisas. Né? Como também a educação das crianças, é uma coisa que me importa muito, de perto. Mas, enfim, para não ficar aqui na questão política e falar mais de segurança, veja bem, primeiro, eu sou uma mulher. Segundo, por que eu acho que a mulher pode, sim, e deve se proteger? Naná, o que você pediu especificamente? Não, nós estávamos falando sobre o índice de violência contra a mulher. Sim, eu já tinha, você me deu um branco aqui. Primeiramente, qual é o índice que está diminuindo com relação à mulher? Nenhum. Concordo. Nenhum. Mesmo depois de todas a Lei Maria da Penha. De 2023 para cá vem aumentando. Vem aumentando todo ano, não só de 2023 para cá. Vou falar os índices para vocês, tá? Feminicídio. Nós temos um aumento de 200 e poucos % dos índices de feminicídio consumado e tentado do ano de 2023 para 2024. 216%. Nossa, muita coisa. Entre tentado e consumado, porque nem todas morrem. Sim. Tá? Então, veja bem. Esse é um índice certo, correto. Todo ano aumenta, mas de 2023 e para 2024 foi enorme no Paraná. Estou falando no Paraná. Aqui na nossa cidade também, tá? No Paraná. Guarda esse dado. O índice de violência doméstica também tem subido de ano a ano em torno de 9 a 11 e pouco %, tá? Agora eu peço para vocês, a violência doméstica é algo novo? Não, ao contrário. Perfeito. Não. É algo que é milenar. É histórico. Sem Por quê? dúvida. Por que é histórico? Porque na realidade, historicamente, a mulher sempre foi submissa ao homem, né? E criou-se uma... O termo submissão tem que cuidar muito, porque ele tem um duplo sentido, né? Para os cristãos é estar sob a mesma missão. Então vamos imaginar, qual que é a história da humanidade? Os povos mais fortes, com os maiores exércitos, sempre dominaram e contaram a história, ok? Exato. É isso, Alexandre o Grande é o maior exemplo disso, tá? Ok, os otomanos, Gengis Khan, ok? É a história. Exato. Né? Exato. A história é muito rica nisso. Muito rica, comprovando sempre que quem tem maior poder bélico e físico domina os demais. Sem dúvida. A história da mulher não é diferente. Ela sempre foi obrigada a obedecer em virtude da força física, que é uma diferença física, algo histórico, algo natural. Ok. Então, a violência doméstica não é de hoje, só que antes ela não era considerado crime, era direito do marido. Perfeito, né? Era direito do marido o patriarcado. A propriedade, né?
a propriedade da mulher. Agora acontece o seguinte, então não é a violência doméstica que diminuiu, e sim a mulher que mudou e está denunciando mais. Sem dúvida. Isso. Então antes, essa cifra da criminalidade era a cifra oculta da criminalidade. Apenas 5% denunciavam. Depois da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, o que aconteceu? Qual foi a grande mudança no Brasil? Foi que antes de 2006... o homem não ia preso se caso quase matasse, ou se quase espancasse, se caso espancasse, ou se ameaçasse, ou se estupurasse. Ele não ia preso, nunca. E depois de 2006, com a lei passou a dizer, olha, você vai preso agora. Não cabe mais a liberdade imediata. E sim, a liberdade sob certas condições. Uma grande conquista. Ele passou a ser preso em flagrante. Essa foi a diferença. A pena aumentou? Não. A pena era a mesma. Sim. Mas ele passou a ser preso. O Código Penal não mudou em nada? Não, pouca coisa mudou, né? De 2006 para cá, pouca coisa. Para a violência doméstica, bem pouca. Mínimo. Então ele passou a ser preso. Isso que mudou. Então, o que aconteceu? A mulher que denuncia e ele é preso em flagrante, ele é preso. Então, o homem, a mulher está empoderada e está denunciando mais. Ela não está mais tolerando. Exatamente. Ela diz assim, olha, pô, já estou conhecendo os sinais, porque a mídia fala, porque a delegada Tatiana fala, vive falando nos sinais, estar atento aos sinais. Você tem uma pessoa que não tem um coeficiente emocional com você, ele não vai ter com a próxima namorada, não vai ter com a mãe. Nenhuma. Olha os sinais, como é que ele trata a mãe. Sabe quando que eu decidi casar com meu marido? Quando você viu como ele tratava dele. Exatamente. Com certeza. Quando eu vi o jeito que ele tratava a mãe dele. E quem me ensinou isso foi a minha avó, que disse, filha, eu decidi casar com o seu avô, os dois já falecidos, quando eu vi o jeito que ele tratava a mãe dele. Sem dúvida nenhuma. E quando eu vi isso, eu decidi casar com o Tito. Doutora, mas o que... Aí, deixa eu só terminar o pensamento. Aí o que acontece? A mulher está mais empoderada, está denunciando mais, não está tolerando, isso aí que eu ia dizer. E o homem está aceitando isso? Não. Ele não está aceitando. É uma guerra de força. O feminicídio está aumentando. Você entendeu? A mulher não está mais aceitando e tolerando mais. Então ela está denunciando e dizendo, não quero. Opa, ele já não está mais aceitando ela dizer não quer. Como assim não quer? Como assim? Então, você não é minha, não vai ser poder mais ninguém. E aí aumenta o feminicídio. Mas você vê como andam juntos? Doutora, eu vou fazer uma pergunta. Assim, Tatiana. Tatiana, eu vou fazer uma pergunta. Mas veja bem, o empoderamento que você fala da mulher também é um pouquinho da mudança da própria sociedade em si, em dizer, olha aqui, ó, você já não é obrigada mais a aceitar o isso, que o seu pai. Exatamente. O próprio pai que fez isso com a esposa. Exatamente. Ele diz para suas filhas, filha, não case com alguém como eu. Eu conheço vários homens. Imagina, eu tô nessa área há anos, delegada da Delegacia da Mulher. E feminicídio, né? Assim, trabalhando só com homicídio e feminicídio. E eles diziam assim, doutora, eu rezo todos os dias para não fazer, para que minha filha não case com alguém como eu. Olha só. Olhe bem a força aí que eu te falo, depoimento exatamente, desse. Aí que eu te faço... Você tem 2 filhas. Eu sou produtor de dicções para homem, só tem mulher. Só tem as meninas. 3 meninas. Mas o que eu digo é o seguinte, ó. O homem e a mulher, nós somos baseados em exemplos. É verdade. Nós seguimos exemplos. Exato. O que você enxerga dentro da tua casa é o que você vai seguir. Muitas vezes o músico tem um filho músico. O Marco está sujeito... O exemplo fala mais. Fala muito acima mais de qualquer alto. Veja exemplo. A mulher, ela se empoderou e entendeu que ela não precisava aceitar também dessa forma. Eu não sei se eu estou errado e a pergunta é que eu faço. A mulher também não tinha um pouquinho, não estou dizendo culpa, mas não faltava como é que se diz? Encorajar mais essa mulher a dizer, ó, cara, chega, eu não quero mais. Porque o que faltava também era a denúncia. A minha filha trabalhou, ela é advogada, ela trabalhou no Ministério Público da Mulher em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela deixava claro que muitas vezes a mulher retirava. E eu trabalhei com isso, na delegacia. Então eu fiz o currículo. Com uma mulher que ela denunciou, eu prendi 8 vezes o mesmo homem. 8 vezes mesmo homem em quase 3 anos. 8 vezes o mesmo homem, com a mesma esposa, denunciando e retirando. Denunciava, prendia, retirava. Denunciava, prendia, retirava. E assim, 8 vezes. Só na 8ª vez ela manteve e disse agora chega. E aí ele ficou preso. Exatamente, aí que eu falo. Porque eu sempre digo assim, as leis foram criadas para ser cumpridas, mas elas só são utilizadas a partir do momento em que elas são colocadas em prática. Eu sempre coloco assim, eu tenho um exemplo típico, eu vou ser bem rapidinho, é a questão do assento para idosos no ônibus. E uma vez eu estava numa viagem, até já coloquei isso, e tinha uma senhora em pé e um rapaz sentado no prioritário. Eu falei, minha senhora,
ele tem que ir lá para a senhora. Ela falou, não, eu estou bem em pé. Eu falei, então, como a senhora não usufrui da lei, ele vai entender que não precisa cumpri-la. Então, o que acontece? Tem que ter muito cuidado também, o que eu digo hoje, a sociedade tem que aprender, e eu sempre repito, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a família tem que aprender a educar melhor e deixar claro. Exato. Olha aqui, ó. Eu falo isso para minhas filhas diretamente e deixei claro sempre para os namorados delas. Uma vez eu deixei claro, você pode falar o que você quiser, o dia que tu encostar a mão nela, você vai encostar a mão em uma vez só, em uma só pessoa, que será minha filha. Depois disso não vai ter lei nem nada a te defender. Por que isso? O homem também, ele age sem o medo. Nós vivemos em reação, nós vivemos também com muito cuidado pelo medo, mas o homem não tem medo de nada, porque ele está tão acostumado que a mulher não se defende, não denuncia, então ele sabe que ele vai bater. Sim. Mas será que não está precisando? Ele olha o número de índice de feminicídio, exatamente, mais de 200%. Aí a justiça fica... Entendeu? Isso demonstra que o homem não está aceitando. Exatamente. Não está aceitando, não está preparado. Ele não está preparado, não está com medo, precisa ser preso. Precisa ser Por preso. isso que as pessoas dizem, doutora, mas você trabalha enxugando gelo. Enxugando gelo não, eu criando uma história. Isso, cada bandido, perfeito. eu prendo quantas vezes for para criar um histórico, para ter a chance dele ficar preso. Exato. Cada um é um exemplo diferente. Naquela família, a prisão de um vai mudar toda a história dos filhos e dos netos. Exatamente. Exato. Eu sempre Exato. falo. Eu muito pelo contrário. Porque o que defende muito, porque o medo é um mal necessário. Você não atravessa a rua. O medo faz as pessoas ficarem vivas. Exatamente. Então o que acontece? O homem não tem medo do mas que ele acho que faz. Agora, exato. já tá começando a ter medo, será, doutor? Eu acho que sim. Será que não está faltando ter uma repressão um pouquinho maior na questão de justiça? De justiça mesmo? Se nós formos verificar, lá atrás, em 2006, a Lei Maria da Penha começou onde só mulher podia representar, que era essa situação. Sim. Para todos os crimes. Sim. salvo o crime de homicídio, feminicídio tentado, nem existia, era homicídio tentado, né? Tá. Aí, depois de uns 10 anos, essa lei mudou, dizendo... Tem alguns crimes, os médios e graves, que agora não precisa mais a mulher representar. São automáticos, tá? Por exemplo, lesão corporal de natureza grave. A mulher tinha que ir lá e dizer, eu quero ver meu marido preso. Senão ele não podia ser preso pelo delegado, pela delegada, tá? Isso uns 10 anos depois, de 2006. Então, passou a recrudescer, ou seja, piorar a situação do agressor. Homem, né? Em regra, mas pode ser mulher agressora também, na lei, né? Então, passou a piorar. De 2, 3 anos pra cá, piorou ainda mais. Porque agora, aqueles crimes que eram considerados leves, também não dependem mais da representação da mulher. Certo. Entendeu? Sim. Então, a lei está cada vez mais rigorosa e, claro, que a estatística vai subir, porque antes ela não queria representar, não fazia parte, né? Não representava. Agora, ela não importa se ela quer ou não. Tanto é que, quantas mulheres eu prendi, quantas mulheres vieram atrás de mim denunciar, nós conseguíamos prender com esforço o cara que muitas vezes ele fugia, ia pro boteco ou ia para outro boteco, fazendo peregrinação horas atrás para você conseguir fazer uma prisão. Não é fácil fazer uma prisão. Sem dúvida, acredito. Aí prendia horas depois, chegava lá e dizia assim... Acho que é prender um homem agressor. A pessoa disse assim, olha, eu já tô mais calma, já me arrependi, eu já vi que ele foi preso e já deu um susto nele, eu queria dar um susto nele para ver se ele muda, porque ele é um homem bem bom, o problema é a bebida, mas daí eu só queria dar um susto, como se eu fosse fantasma, né? Como se eu fosse um fantasma. Ok, mas agora eu quero retirar. Aí agora, então, o que a gente passou a dizer? Olha, agora não dá mais para retirar, porque esse crime, a senhora está lesionada, está com o olhinho, já tem uma marquinha bem de leve, porque agora até qualquer marca fica preso, independente do querer da mulher. A mulher, na minha frente, contratou um advogado para defender o cara. Ai, meu. Compreende? E isso não foi uma, nem duas, nem três. Eu vi muito isso já. Muitas vezes. Então, quando eu diz a minha filha, eu vi isso e todos nós da delegacia vimos. Já vi isso. E sabe o que é o pior? Não tem nada de ilegal nela fazer isso. Ela pode fazer isso. Só que toda a equipe fica frustrada. E aí a outra
vez que ela pedir, o grande desafio para o delegado é deixar a sua equipe sempre com estabilidade emocional e não julgar essa mulher a próxima vez que ela chegar roxa. É complicado. Porque qual que é a tendência do ser humano? Terceira vez que você vem aqui, eu vou atrás ou não vou? Porque eu tenho um desgaste indo atrás. Sim. Eu posso quebrar uma perna, porque eu tenho que correr, eu sou xingado, o policial que vai lá pode agredir, xingado, atirar no cara. Pode, se estiver armado. É um risco, você não sabe o que vai acontecer. Eu vou acionar, às vezes, a PM para dar apoio, eles também não sabem. Ou seja, move toda a estrutura do Estado, das forças policiais. Sem falar o custo financeiro disso. Isso que eu ia falar. Então, mas a lei diz que ela pode. E quem sou eu para dizer que ela não pode? Agora, aí que eu digo. Então, o grande desafio era dizer, equipe, bora lá. É a 5ª vez, quem sabe agora dê certo. E assim vai, como foi o cara que eu aprendi 8 vezes. Agora você como vereadora da nossa cidade, o que nós podemos fazer, você como vereador, algum projeto de lei para que isso possa melhorar? Ou você acha que isso municipal. Nível municipal é difícil? A segurança das pessoas? Assim, não. Geral? No geral. Tá. Porque a segurança pública, na realidade, ela é de função do Estado, né? A segurança pública, ela é função do Estado dentro das suas 3 camadas. Sim, federal, municipal, estadual e no Distrito Federal, né? Distrital similar à do Estado. E que você como vereadora... E também de todos nós. Sim. A segurança pública é a responsabilidade de todos os órgãos públicos e de todas as pessoas da comunidade. Sabia disso? A gente acha, por exemplo, se você vê um crime e você não fala nada, é a tua obrigação também, Nini. Não, isso eu concordo. Por isso que eu sou a favor de aumento dos canais de denúncia, inclusive para a população. Uma coisa que ajuda muito a polícia câmeras. Uma coisa que ajuda muito a polícia são os canais de denúncia anônima. Então, uma coisa até que o Tito encaminhou a nível de Estado, como projeto de lei para melhorar a segurança pública a nível estadual e, consequentemente, nos municípios do nosso Estado, foi a busca de uma verba própria para canais de denúncia anônima remunerada. Uau! Como acontece nos Estados Unidos. Ele apresentou esse projeto já tem quase 2 anos. Só que ele não foi ainda para frente. Nossa, seria uma caça às bruxas, que legal. E daí assim, foi preso mesmo com aquelas informações, vai ganhar um valor. Não foi? Tudo bem. Só foi mais uma denúncia. Mas houve a captura do bandido ou a solução daquele crime com base nas informações, ele vai ganhar. Então, entende? Falando ainda de segurança pública aqui na nossa cidade... Eu nem respondi ainda a tua pergunta. Depois eu quero falar com você sobre a segurança pública do nosso município. Porque nós temos aqui quantos minutos? Nós temos poucos minutos. Porque eu tenho uma pergunta para a doutora aqui que é bem... Mas enfim, na segurança pública, as leis que envolvem direito penal e processo penal e penitenciário só podem vir do Congresso Nacional. Tá? Lei então, federal, projetos de lei só podem ser leis federais. As leis estaduais e municipais não podem prever pena de prisão ou mesmo multa penal. Então não são elas capazes disso. O que nós podemos fazer a nível de município e de estado? É fortalecer as forças de segurança estaduais e municipais. Que agora fortalecer a segurança. A Guarda Municipal agora é Força Nacional, porque antes na Constituição não, ainda não é. Ainda não foi inserido e não será federal. Será apenas considerado Polícia Municipal. Não vai ter... porque o Eduardo Bolsonaro... Não, o Eduardo Bolsonaro entrou com um projeto, se eu não me engano, em 2021. Existe a PEC 57, a PEC 57, que tem vários deputados que aderiram a ela, é para inserir no artigo 144 da Constituição Federal a Polícia Municipal. E absorver as guardas municipais como sendo esta Polícia Municipal inicial. E os próximos concursos eu vi alguma coisa nesse projeto. Eu encaminhei um projeto para o prefeito, um projeto na Câmara de Vereadores e também uma proposição para o prefeito inserir já os direitos dos guardas municipais como policiais municipais. Qual que é a diferença? É que a aposentadoria tem um tempo especial de aposentadoria menor, acidente de serviço ele passa a ser remunerado permanentemente para sua família. Se ele morrer em serviço, a família fica com garantias de policial, que hoje o policial tem garantias que o guarda municipal não tem. A partir do momento que o STF, há 15 dias atrás, igualou esses direitos do guarda municipal
como policial, né? Equiparou com a polícia ostensiva. Só na função, né? E não na função. Isso. Então, dá respaldo para esse projeto de lei que eu protocolei. Buscando igualar em Curitiba desde já. E já mandei esse projeto para diversas outras cidades metropolitana, Ponta Grossa, Castro, para que faça isso também lá. Tá. Agora eu vou fazer a perguntinha. Faça a tua pergunta. É o seguinte. Tô curiosa, também não sei. Essa semana, a doutora Tatiana e o deputado, doutora vereadora Tatiana e o deputado... Não, vamos agora para o cargo, porque vocês fizeram a fundo. E o deputado Tito Barrichello, o deputado, o delegado Xerifão, que eu tenho um verdadeiro apreço por ele também, por vocês dois, né? Entraram com algumas ações, tá? Contra a Esbanja. Semana passada, na verdade. Semana passada. Isso. A Esbanja e consequentemente, o cachaceiro. Isso, o Lula também. Tá? Eu te faço uma pergunta. As ações são bem fundamentadas, mas na atual conjuntura da justiça brasileira, você acha que isso vai dar continuidade ou vai morrer em pizza como morre quase tudo isso? Olha, nós temos que entender que hoje nós temos um STF político. Sem dúvida. E um STF técnico. Sem dúvida. E eles mesmos se declararam, né? Primeiro, qualquer denúncia contra o presidente só pode ser feita onde? Lá. Ok. Ela é funcionária pública? Não. Ela não é, então, porque é peculato. Então ela não iria lá, certo? Só que ela leva com ela, onde ela vai, ela tem um gabinete trabalhando para ela com 12 assessores. Em onde que se passar? Eles estão contratados, mas trabalham para ela. Então tem ilegalidade aí, não tem? Sim, sem dúvida. Né? Só isso já seria motivo de impeachment. Sem dúvida. Só isso, uma coisa pequena, perto de tudo mais que ele já fez. Só isso. Aí ela viaja com valores absurdos, como se multimilionário fosse, tudo pago por quem? Por nosso bolso, por cartão seu bolso, corporativo. pelo meu bolso, né? Ou seja, pelo nosso bolso, dinheiro do povo. Mas, como é que ela viaja sem ele, sem a companhia dele, e ainda vai em atos oficiais representando ele? Perfeito. É ato privativo. É ato privativo. Né? Ato privativo do presidente da República representar o Brasil. Ato privativo. Nem o vice faz isso. Então, veja que é muitas coisas. Aí você vê o custo disso, 140 mil para 10 assessores, fora o custo dela. Tá, vamos imaginar. Perfeito. Esse 140 mil é o dinheiro público, ok? Dinheiro público, fora o salário dos caras lá, fora a contratação, que foi a primeira parte. Só esses 140 mil, uma conta simples, 140 mil, saiu do governo. Claro. Certo? Certo, perfeito. Então, por ordem de quem? Por ordem do Lula. Sem dúvida nenhuma. Ele é o administrador do Brasil hoje. Permitiu isso, sem dúvida. Há um desvio da finalidade desse dinheiro ou não é? Sem Acompanhar dúvida. a Janja é ilegal. Não pode. Ilegal. Ele não pode estar lá acompanhando, né? Concordo plenamente. Ele não precisa de 10 dos 12 assessores viajaram para acompanhar. O máximo segurança, né? A segurança pode ser lá na embaixada. Sem dúvida. Né? No Brasil tem as embaixadas em todos os países e eles providenciam a segurança. Não precisaria levar. Hoje eles levam, né? Mas hoje eles levam, mas não precisaria. Bolsonaro não levava. Levava um ou outro apenas, o pessoal, e usava as estruturas já pagas das embaixadas, tá? Sem falar o consulado. Estamos falando só das embaixadas. Sim. Então, veja, é crime de peculato. Apropriação do dinheiro público para uma finalidade ilegal, peculato, tá lá no artigo 289 do Código Penal, se eu não me engano, 289, tá lá. Ah, mas a Janja não é funcionária pública, mas tem um artigo que diz que se um é funcionário público e o outro não é, mas é o mesmo, está em conexão, ou seja, é o mesmo fato, a elementar do crime de peculato comunica com aquele que não é funcionário público. A elementar, funcionário público, comunica com o outro que não é funcionário público, porque é elementar do crime. Ela que está usando o dinheiro, vindo através do funcionário público, que é ele. Então, você entrou com uma ação. Sim.
Nós entramos com uma denúncia-crime, denúncia crime. Só o MP pode entrar. Eu ia dizer. Denúncia-crime. Uma denúncia-crime e uma ação civil pública, também nós entramos, mas pedindo a investigação do crime de peculato em coautoria com a esbanja, com base nessa elementar do crime, ressarcimento do dinheiro público e motivação para o impeachment devido a mais esse fato. Só que isso tudo impeachment. Impeachment quem vai decidir é o presidente do Senado Federal, que agora, né, é o novo, né, lá de Alagoas, né? Então, ali vai ser bem difícil, porque ele já deu a declaração, inclusive, infelizmente, ele é do meu partido, né? E foi muito baixa a votação dele, mas ele é senador, porque Alagoas é um estado pequeno, né? Ele teve lá 100, 200 mil votos apenas, decidindo o rumo do Brasil com apenas isso de votos, né? Mas é o presidente, essa é a regra. E ele já disse que não vai aceitar o impeachment, não vai colocar em votação. Esse é o maior problema hoje, que eu sempre falo para as pessoas, cuidado na hora de votar, porque na realidade o Congresso Nacional, o Senado, ele é montado, o Senado existe com 3 senadores, independente da quantidade da população em cada estado. Então o Norte e o Nordeste sempre vão ter maioria. Isso mesmo. O que a gente pode fazer, e o que eu sempre falo para as pessoas, pessoal, tem que votar em pessoal da direita e estimular os parentes de vocês do Nordeste, porque senão nós não vamos mudar o Congresso, o Senado, porque na realidade o senador representa o Estado e os deputados o povo. E aí vai continuar sempre da mesma forma. Doutora, esse é o problema. Queria conversar mais com você. Eu mas também, gente. Você tem um compromisso e aqui também temos uma hora. Nós temos muito assuntos, né? Eu acho eu saio daqui, vou lá tinha outras perguntas sobre as crianças, sobre os projetos, mas nós queremos deixar... Um projeto interessante foi um projeto de lei para as diretrizes da escola cívico-militar a nível de 1º grau. É uma coisa que nós estamos lutando, né? Claro que a esquerda está criticando bastante, juntamente com a APP, imagina se não. Mas isso é uma coisa importante, porque aí para dar referencial àqueles alunos de periferia que não têm referencial, que é o exemplo. Eles não têm muitas vezes nem do pai, nem da mãe, nem dos dois. Então, para que eles tenham um referencial, tenham uma chance de ser um exemplo diferente. Gente, nós viemos muito longe na ANAC. Então, mas eu quero convidar você para vir mais uma vez no nosso podcast lá por julho. Porque eu tenho uma agenda aqui, para que a gente possa continuar essa conversa até lá. E pode contar com o grupo da X do Zap, convidar a gente para a gente sempre deixar a gente informado, que a gente gosta de saber. Agradecer muito a sua presença, te admiro demais, você, seu esposo querido. Obrigada por tudo. Ana. E para vocês que estão aí ouvindo a Rádio Paraná Oficial e a TV, que vocês possam seguir. Se inscreva no canal A Tia Pode, tá? E também no Instagram, @tias e tios do Zap. A doutora também pode dizer quais são as suas redes sociais. @delegada Tatiana. Em todas as redes sociais. Inclusive, nós estamos abrindo um site esse mês só para a prestação do nosso serviço como vereadora, meu e da equipe. Né? O título, inclusive, já tem, delegado Tito Barrichello, também como prestação de contas para as pessoas que votaram ou que não votaram e acreditam, né? Para poder fiscalizar os atos do deputado e da vereadora, um site próprio com 100% dos trabalhos. E nas redes sociais nós temos, né, a prestação de conta das coisas principais, do projeto de lei, da fiscalização, das inovações que Curitiba estão recebendo, né? E outras coisas que nós estamos cobrando, né, para que a prefeitura logo tire do papel, e os nossos encaminhamentos, nossos pedidos. Nós abrimos também o gabinete virtual, ou seja, todo o nosso gabinete hoje pode ser denunciado, pode ser apresentado sugestões todo de forma virtual, né, com um link próprio. Então, também isso é uma disponibilização aí tecnológica para facilitar, para o pessoal não precisar ir até a câmera. Pode fazer tudo de forma virtual.